Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vlog. E no vlog de hoje, o que eu quero fazer? Eu preciso dar uma organizada aqui na minha estante de livros e eu quero fazer isso hoje. Tenho que tirar, limpar e organizar de novo porque tá um pouco bagunçadinho. E aí eu pensei enquanto eu fazer isso, mostrar o que eu tenho aqui na minha estante de livros. Provavelmente não vai dar pra mostrar tudo, mas talvez as minhas leituras favoritas, o que eu pretendo ler, os próximos livros que eu pretendo ler, o que eu estou lendo no momento. Pensei em mostrar pra vocês o que temos por aqui. Eu não tenho uma quantidade super enorme de livros, porque quando eu me casei eu deixei alguns lá na casa da minha mãe, e aí depois quando eu trouxe pra cá, teve alguns que eu me desfiz e só trouxe alguns pra cá. E também tem muitos livros que na adolescência eu lia. Eu pegava emprestado da biblioteca, da escola, pegava emprestado da biblioteca do curso. Hoje também tem muita coisa que eu leio pelo Kindle. Então, eu li muitos livros, mas eu não tenho tantos livros, porque eu realmente teve uma fase assim da minha vida que eu lia muito livro pegando emprestado da biblioteca. Eu pegava, você podia ficar com eles durante uma semana, aí eu lia em uma semana e depois eu devolvia. Era até na biblioteca do Senac que eu fazia isso, e eu li ótimos livros nessa fase. Depois eu posso até falar quais foram os títulos que eu li nessa época, mas assim, um dos livros que eu mais gosto hoje em dia foi nessa fase que eu li. Mas enfim, vou limpar e aí eu vou mostrando pra vocês tudo que tem aqui na minha estante. Eu guardo os meus livros aqui, eles ficam nessa parte aqui. E aí temos... Tá bem bagunçado, tá vendo? Então não tem uma grande quantidade de livro. Meu acervo tá crescendo aos pouquinhos. Aos poucos a gente, né, vai adquirindo aquilo que a gente gosta. Mas como eu disse, li muita coisa em e-book, tenho muita coisa no meu Kindle. Depois eu posso até mostrar todos os livros que eu tenho no meu Kindle. Tipo assim, eu tenho duas listas de livros a ler. Uma lista de livros a ler físico e uma lista de livros a ler no Kindle. Então, muitos livros no Kindle que tá lá na lista pra ler. Mas enfim, vamos... Acho que todo leitor é assim, né? Tem uma lista aí de livros que tá parado há algum tempinho pra ler. Mas é isso, eu vou limpando e mostrando pra vocês. Enquanto isso, ela tá aqui. Tirei todos os meus livros da estante e aí eles estão aqui, que são todos os exemplares de Alma Pele que eu ainda tenho em casa. E o que é que eu gosto de fazer na hora de guardar? Eu gosto de separar os meus livros, de organizar eles por assunto, assim. Então, eu tenho uma seção de livros que são mais espirituais, então tem C.S. Lewis, tem Spurgeon, tem Jonathan Edwards, tem... O que mais tem aqui? Tem o Rodrigo Silva. Eu tenho esses dois do Lewis, que são bem conhecidos. O Peso da Glória e o Cristianismo Puro e Simples. Aí eu tenho o Jeremy Riddle, que é muito legal. Esse aqui é muito legal pra quem canta, pra quem faz adoração na igreja, sabe? Esse cara é um cantor e ele fala muito sobre a excelência da adoração, mas ao mesmo tempo
de você entender que na adoração você tá sendo só um instrumento, não é sobre você, não é sobre a sua fama, não é sobre as pessoas gostarem de você, enfim, é muito legal. Pra quem ministra louvor na igreja, eu indico. Tem o Rodrigo Silva, que eu gosto muito do Rodrigo Silva. Deus e o Vazio Humano. Eu gostei muito desse livro. Ele é bem básico, assim. Ele não é de tão difícil compreensão, sabe? Porque às vezes você pega um livro, por exemplo, do Lewis, que é mais teológico, e é bem. Tem uma escrita, assim, mais difícil de você compreender, sabe? Jonathan Edwards. São tipos de escritas mais complicadas de você absorver o que ele tá explicando ali. Esse aqui do Rodrigo Silva, não. Ele é bem mais simples, assim, no entendimento. E aí, tipo, eu deixo essa sessão em um cantinho, porque eu já sei que aqueles livros ali são mais bíblicos e tudo mais. Aí eu tenho aqui as nossas bíblias. Recentemente nós compramos a Bíblia do Jesus Cop. E a gente tá amando essa Bíblia. Essa aqui é a do Gu, a minha é da capa marrom. E ela é perfeita. Ela é na tradução NAA, que é a Nova Almeida, atualizada. E, cara, a linguagem dessa Bíblia está perfeita. Não está nem muito comum, mas também não tá muito difícil de entender. E eu simplesmente amei. A gente tá adorando essa Bíblia. Tem uma amiga nossa que também comprou uma pra ela. Enfim, a gente tá amando. Aí eu tenho essa aqui, que é uma Thompson. Essa é do Gu, que é de estudo. E já tá bem, tipo, velhinha. Essa aqui eu que dei pra ele, mas já faz um bom tempo. E aí a gente tem outras bíblias aqui, mas cada uma delas é uma tradução. Então eu tenho essa, que é NTHL. Eu tenho essa, que é uma King James em inglês. E eu tenho essa Bíblia da Mulher Sábia, que é uma Ferreira de Almeida, né? Não, essa é a Almeida Revista e Corrigida. Então a gente tem várias Bíblias, mas cada uma tem uma tradução. Não são todas a mesma tradução. Isso é bom quando você vai estudar, você ter várias traduções diferentes. E aqui são os livros que eu já li. Aqui são os livros que eu já li. Então nós temos Pequeno Príncipe, que eu simplesmente amei, The Little Prince. Ele é a edição em inglês. Ele é, né, a edição em inglês. E foi a primeira leitura completamente em inglês que eu fiz. E eu amei a história, amei ter começado a ler em inglês com essa história. Acho que foi, enfim, depois eu fiquei pensando, cara, eu deveria ter lido esse livro antes, porque esse livro é tão bom, mas tão bom, mas tão bom. Eu quero até reler ele em algum momento. E aí eu tenho Uma Mulher na Escuridão, do Charlie John Donleya. Eu amo esse escritor. Cara, quando se fala de mistério, pra mim, eu amo tudo que ele escreve de mistério, eu adoro. Eu tenho esse e eu tenho outro dele também, que é esse aqui, A Garota do Lago. Os dois é do Donleya. E eu amei, 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 amei. Eu simplesmente amo esses livros e eu sempre indico eles pra todo mundo, quando é livro, assim, de mistério. Gosto muito deles. Eu falei que eu não ia falar de livro por livro, mas tô falando, né? Se depois ficar muito grande, eu corto. Aí eu tenho o projeto da Courtney Summers, que é perfeito. Cara, esse livro aqui é muito bom. Quando eu comecei a ler sem dar absolutamente nada por ele. Eu achei que eu não fosse gostar, mas, cara, eu amei esse livro de verdade. Também mistério. Outro livro de mistério. Agatha Christie não tem como errar, né? A mulher sabe escrever um mistério. Esse aqui é Convite para um Homicídio e também é muito, 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 muito bom. Eu amei esse livro, inclusive quero reler. E eu não acertei quem que era a pessoa no final. Eu raramente acerto. O único livro que eu acertei, o plot twist, foi esse aqui, Uma Mulher na Escuridão. Esse aqui eu consegui acertar. Mas esses três eu não consegui acertar o plot. Ainda na pilha de livros já lidos, né? Nós temos John Green, Teorema de Catherine. Na verdade, esse livro não está já lido. Todo mundo vai lembrar, né, da época em que todo mundo amava o John Green por causa da Culpa é das Estrelas. E, honestamente, A Culpa é das Estrelas é o único livro dele que eu gostei. Eu comecei a ler o Teorema de Catherine, eu não gostei, não terminei, e não sei se algum dia eu vou tentar terminar de ler. Mas esse aqui eu não terminei. E eu sou a pessoa que eu largo o livro no meio se eu não gostar. Eu não fico tentando ir até o final, não. Aí nós temos Diário de um Vampiro, O Despertar, que é o primeiro, que eu também abandonei, não li até o final. Depois de Você, que eu também abandonei. E o que é que pega aqui nessa história? Eu acho que, como eu era antes de você, é o tipo de história que só deveria ter um livro, porque eu acredito que existem histórias que se você tenta dar continuidade a elas, você acaba com a história. E eu acho que esse aqui é um exemplo disso.
Eu acho que como eu era antes de você, não deveria ter o depois de você. Eu acho que só deveria ter o primeiro, na minha opinião. Aí nós temos, ainda né, na parada do mistério, eu tenho Mestres do Mistério, que esse livro aqui são vários contos de mistério juntos. Então tem o Edgar Allan Poe, tem Jacques Furtrelli, J.K. Chesterton, Wilkie Collins e Arthur Conan Doyle. São são 5 contos, um de cada um. E eu não li esse aqui. Esse aqui quem leu foi o Gu. E ele gostou. Aí nós temos Uma Mulher na Escuridão, do Rafael Montes. Gente, eu li pouco também, esse aqui. Ó, comecei e não terminei. Mas esse aqui eu não abandonei oficialmente. Eu só abandonei por enquanto. Porque alguém me disse que é muito bom. Acho que alguém no TikTok me falou que vale a pena e que eu deveria investir, tentar terminar. Então, eu comecei a ler, não gostei muito do começo, mas eu vou tentar terminar ele. Eu não vou esse aqui ainda não está 100% abandonado. Moriarty, do Anthony Horowitz, que é da vibe de Sherlock Holmes, né? Se eu não me engano, o Moriarty, ele é o vilão de Sherlock Holmes. Eu posso estar falando besteira, gente, mas se eu não me engano, o Moriarty é o vilão de Sherlock Holmes. E aí essa aqui é uma história escrita pelo Anthony, e aí é uma história... nessa história, o Sherlock Holmes está morto e aparece um imitador do Moriarty. E aí essa é a história. Esse aqui também não terminei, mas também não abandonei definitivamente, eu vou terminar. Porque às vezes eu começo a ler o livro e aí depois tem algum outro livro que me chama muito mais atenção, aí eu paro o livro pra ler o outro. Eu tenho esse defeito, mas esse aqui eu não abandonei, eu vou terminar. Outro livro que eu parei também na metade é esse aqui, Sal, mas esse aqui eu também quero terminar. Esse aqui é um livro neozelandês. Eu só parei realmente duas coisas que me fizeram parar. Eu comecei a ler uma outra história e a continuação dessa história não veio pro Brasil ainda. E isso me fez desanimar, porque eu já tô pensando, cara, eu tô amando esse livro, mas quando eu terminar ele, não vai ter o livro 2 pra eu ler. Então, eu tô lendo devagar pra... Vai que chega, né? A continuação enquanto isso. Olha, ela tem uma coleção de livros que ela não terminou. Tem aqui Galveston, também Mistério Policial, Aliança do Crime, que tem o filme, foi estreado pelo Johnny Depp. Cara, eu tô gostando pra caramba desse livro aqui. É que esse livro, ele foi escrito por dois repórteres, né, se eu não me engano. Jornalistas, isso. Esse livro foi escrito por dois jornalistas. O estilo da escrita deles, né, de matéria e tal, eu não consigo ler rápido. É um pouquinho, não sei, não é que é maçante, mas esse estilo da narrativa eu não consegui ler rápido, mas eu já li uma boa parte e eu tô gostando e eu quero terminar. E pra quem não sabe, isso aqui é baseado em uma história real. Fala do... ai, como que é o nome do cara? É um mafioso que teve nos Estados Unidos, em Boston. É um super mafioso. Booger. James White Booger. É tipo um super mafioso que teve nos Estados Unidos, na cidade de Boston, e aqui tá contando toda a história da investigação que precedeu a prisão do Booger. É muito legal, porque você vê toda a parte de investigativa, assim, sabe? E eu gosto muito disso. Eu acho muito interessante. Então, bem vibe, tipo, CSI, sabe? Investigação e tudo mais, e vai contando todos os desdobramentos que teve durante a investigação, como o Booger comprava, né? Porque é uma máfia, então o Booger comprava pessoas para se proteger, enfim, bem legal. E agora, livros a ler. Eu tenho Orgulho e Preconceito da Jane Austen, tenho A Nona Vida de Lois Drex, temos O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Tô muito ansiosa para ler Oscar Wilde, porque ele é tipo um escritor super clássico, né? Eu, lá no... Deixa eu ver, Dublin, ele é irlandês. Ele é um escritor super clássico e eu quero muito ler alguma coisa dele. E depois desse eu quero ler alguma outra coisa. Esse aqui eu terminei recentemente, de Deuses Humanos, que é do A.G. Wells. E, cara, eu amei esse livro. Esse aqui eu comecei a ler, mas também não abandonei de vez. Vou continuar, que é o Ferinos. E agora, voltando para as próximas leituras, eu tenho aqui... Olha o que eu tenho aqui, gente. Frankenstein, da Mary Shelley. E, cara, olha este livro, que coisa linda. Me fala se essa não é a edição de Frankenstein mais linda que você já viu na sua vida. Olha como ele é por dentro. Aí tem aqui essa capa toda vermelhona, tem corpo aqui. Sério, eu tô apaixonada. Esse livro aqui eu comprei na Black Friday. Gente, ele custou R$ 45, essa edição aqui, na Black Friday da Amazon.
E essa vai ser uma das minhas próximas leituras. Eu fiquei apaixonada nessa edição. Tipo, na foto ele até parecia mais grossinho quando eu li, mas ele não é tão grosso quanto eu pensei, não. 299 páginas, então, não é uma leitura tão extensa. E, cara, tô muito animada pra ler Frankenstein. Recentemente saiu um filme, né, recente de Frankenstein. E eu amei esse filme que saiu com o Jacob Elord, né? Tá super famoso aí, tá... E esse ator tá fazendo um super sucesso. E eu simplesmente achei perfeito esse novo filme que saiu. E aí eu fiquei tão animada que eu falei, ah, cara, eu quero ler o livro. E aí eu comprei na Black e eu amei. E essa aqui está na minha lista de próximas leituras. Temos o nosso box de Harry Potter, que é um favoritinho, né, da Mana, o meu queridinho. Está faltando uma aqui porque no momento eu estou lendo Relíquias da Morte, o livro 7. Aí eu não deixo aqui porque eu tô lendo, aí eu fico carregando ele pela casa. Mas, enfim, é o meu queridinho e eu simplesmente amo de paixão. Isso aqui é uma leitura atual, eu estou lendo atualmente, Cristo Fonte de Prazer, do Ale Vilas Boas. Temos aqui Sidney Sheldon, Conte-me Seus Sonhos. Em inglês ele tá como Tell Me Your Dreams, e se você... Eu já falei dele no meu Instagram. Esse livro é um dos meus livros favoritos da vida. Tipo assim, um nenenzinho. Eu amo tanto essa história que eu não tenho nem palavras. Eu amo muito essa história. O Sidney Sheldon, ele é genial pra mim. Eu quero muito ler outras coisas dele. Mas essa história aqui é muito perfeita. É mistério, tá? Bem vibe Charlie Don't Leia. Mas o plot twist disso aqui, meus amigos, sério. Você não acertaria. O plot twist disso aqui é muito, 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 muito bom. E quando eu li, eu li daquela forma que eu falei pra vocês. Peguei emprestado na biblioteca do Senac na época. Aí eu tive que devolver. Mas eu encontrei ele à venda na Amazon por R$ 5. Vocês acreditam nisso? Essa aqui, ele é uma versão usada. Dá pra ver, né, que ele tá, tipo, bem amareladinho aqui. Mas ele é uma versão usada. Tem até, tipo, um nome escrito aqui na capa, ó. Em algum momento essa Gabriela foi a dona desse livro. E, e ele tava R$ 5 na Black da Amazon. R$ 5, galera, na Black da Amazon. Quando eu vi, eu nem acreditei. Eu fiquei, meu Deus, o meu livro favorito, a R$ 5. Finalmente eu vou ter a versão dele. E aí eu comprei, porque eu quero muito reler. E eu vou muito reler ele. Aqui nós temos a minha, depois de Harry Potter, a minha saga favorita da vida, que é a Maldição do Tigre. Já falei dele no TikTok, já falei no Instagram, já falei em todos os lugares. Eu sou, tipo assim, uma testemunha de A Maldição do Tigre. É uma fantasia, um romance. É, dá pra considerar, fantasia. É uma fantasia de romance ambientado na Índia. O romance não é o foco, mas tá ali, né? Faz parte da história. Mas tem toda uma parada acontecendo por trás. A Cullen que arrasou aqui, ambientando isso aqui na Índia. Dá pra você ver que a mulher entendeu do que ela tava escrevendo. E assim, cara, é muito, muito, muito boa essa saga. E dá pra ver que eu tenho ela há muito tempo. Esse aqui é o livro 1. Olha como é que tá o bichinho. Amarelo, 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 amarelo. Eu acho que ele é de 2011, cara, esse livro. E eu lembro que eu comprei ele em 2011, na Bienal do Livro. Aí eu tenho o segundo, que é pequenininho. Enfim, parece o Frankenstein, a minha coleção. Mas é 1, 2, 3 e 4. Tem o quinto também, mas o quinto eu li em e-book. E agora eu tenho esses dois aqui, que essa foi a saga do meu ano, assim. Foi uma leitura que eu fiz esse ano, que eu não esperava que fosse ser tão boa, que é Feroz e Dilacerado Coração e Sombria e Solitária Maldição. Esse aqui é o primeiro. O azul é o primeiro, o verde é o segundo e tem um terceiro, só que o terceiro ainda não veio pro Brasil. Ele tem na Amazon, mas ele tá em inglês. Eu tô esperando um pouquinho pra ver se vem a versão em português, mas se demorar muito eu vou comprar em inglês mesmo, porque eu quero muito ver. É o terceiro e o último, né? Seria o desfecho da história. E aí nós temos Alva Pele, o meu livro Alva Pele. Foi a leitura não somente desse meu ano, como do ano passado e do ano anterior, né? Enquanto escrito. Se você não sabe, eu lancei esse livro aqui esse ano. E ele está disponível na versão Kindle e também na versão física. O link tá aqui na descrição para você adquirir. Se você é assinante do Kindle Unlimited, você pode lê-lo gratuitamente, pegando lá emprestado na sua biblioteca Kindle Unlimited. Mas esse aqui é o meu livro Alva Pele, lindíssimo. Olha que linda essa capa verde maravilhosa. Aí eu coloquei meus post-itzinhos, marquei só as partes importantes. Muito bom. Inclusive, eu tava dando uma folheada nele ontem pra fazer uma postagem no meu Instagram e eu já tô com vontade de ler ele de novo.
pela sexta vez, talvez. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui a nossa saga de Senhor dos Anéis. Gente, eu tô tão animada que as minhas mãos estão nessa saga, porque eu sempre quis muito ler Senhor dos Anéis, do Tolkien, e fiquei pinicando, eu queria muito ler. Eu até queria ver os filmes, mas eu pensei, cara, eu não vou ver os filmes, porque eu quero ler primeiro os livros e depois eu vou assistir os filmes. E aí, agora no final do ano na Black, eu fiquei lá no site da Amazon esperando pra ver se o box ia entrar em promoção. E tinha dois box que eu queria muito, que era O Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia. Eu fiquei acompanhando os dois. Eu não ia comprar os dois, né? Eu ia escolher ou um ou outro. E aí eu fiquei acompanhando lá na Black pra ver o que, que ia baixar. E acabou que o Senhor dos Anéis teve um desconto maior do que o das Crônicas de Nárnia. E aí eu optei por pegar o Senhor dos Anéis. E aí depois, mais pra frente, eu compro o box da Crônica de Nárnia. Ele tava, pra vocês terem uma ideia, quase R$ 300 o preço normal desse box. E é uma edição de colecionador, tá? Gente, olha que coisa linda. Sério, uma preciosidade. Capa dura e essa capa preta maravilhosa. Ele é uma coleção de colecionador. E aí ele tava quase R$ 300, mas eu fiquei esperando na Black lá, aguardando. E ele abaixou pra 124, gente. Aí eu fiquei tão feliz. Porque, tipo, abaixou muito, quase 50% de desconto no preço total. Eu fiquei muito feliz. Enfim, tá aqui A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Esse aqui é o primeiro. E aí no verso tem um desenho. Cara, é muito, muito, muito bonita essas capas, de verdade. Eu tô apaixonada. As Duas Torres. E aí aqui atrás, ó. E, mano, o Tolkien é genial, eu só tenho que dizer isso. E O Retorno do Rei, que é o último. E aí tem esse desenho aqui atrás. Juro pra vocês que eu amo Harry Potter, mas essas capas aqui, eu achei essas capas tão bonitas. É porque, na verdade, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de capa minimalista. As capas de Harry Potter são ilustradas, né? São bonitas também. Mas eu gosto muito de capas simplesonas, assim. Não é à toa que a capa do meu livro, né, não tem ilustração. É uma capa simples. Inclusive, eu pretendo manter essa linha de raciocínio para todos os livros que eu lançar. Capas mais simples, assim, mais minimalistas. Não que vai ser igual a essa, mas capas minimalistas, porque é o estilo que eu gosto. E, enfim, eu amei tanto essas capas. E por dentro, deixa eu pegar uma para vocês verem por dentro. Tem aqui o mapa. Ai, eu amo história que tem mapa. Olha que lindo esse mapa. E aqui atrás também tem. E se eu não estiver falando besteira, aparentemente esse cara desenvolveu uma língua. Eu não sei se ele realmente desenvolveu uma língua ou se isso é baseado em... Porque, assim, eu não... Sou totalmente leiga na história de Senhor dos Anéis. Como eu falei pra vocês, eu não vi o filme pra eu não pegar nada de spoiler. Eu não sei se isso aqui são runas, mas tem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem uns desenhos aqui e tem aqui. E eu vi no final do livro, tem tipo um vocabulário. E isso aqui são runas. Aqui, ó. Nota sobre a inscrição em Tengwar, não sei se é assim que diz, e em runas, e suas versões em português. Então, tipo, você literalmente consegue traduzir. Tem aqui a tradução das coisas que estão escritas na capa. Então, cara, esse cara é muito genial. Se esse cara desenvolveu realmente essas runas pra essa história, juro pra vocês, eu achei isso tão genial, mas tão genial, que eu fiquei de boca aberta quando eu peguei. E, cara, isso aqui tem grandes chances de virar a minha saga favorita. Eu amo muito Harry Potter, mas eu sinto no meu coração que eu vou acabar amando muito mais Senhor dos Anéis, eu acho. Mas depois eu volto aqui pra falar. Eu ainda não comecei a ler, vou terminar Harry Potter. Aí acho que depois eu vou ler Frankenstein. E eu acho que essa aqui eu vou começar a ler só ano que vem. Mas eu já tô tão apegada a esses livros. Porque eu achei eles muito bonitos. E eu tô muito, muito, muito empolgada pra ler a história. Então tá aqui o nosso box de Senhor dos Anéis. Eu sei que tem mais um, né? Tem o Hobbit. Mas se eu não estiver falando besteira, eu acho que o Hobbit também é tipo a parte do que tá rolando aqui, né?
Eu pretendo ler o Hobbit também depois, mais pra frente. Tenho que ir atrás. Enfim, inclusive essa aqui foi a última compra de livros que eu fiz, que foi na Black, depois daí não comprei mais nada. E esses são todos os meus livros, tudo que eu tenho aqui. Ainda tem coisas no Kindle, mas esse vídeo vai ficar muito grande pra eu falar tudo. Acho que eu consegui falar um pouquinho de cada história aqui. E vocês já conseguiram perceber o que é meu favorito, as coisas que eu vou ler ainda, as coisas que eu comecei e parei, as coisas que eu estou lendo no momento. Eu gosto muito de ler 2 livros ao mesmo tempo, então atualmente eu tô lendo Harry Potter e a Relíquia da Morte e o livro do Alê Vilas-Boas, tô lendo os 2 juntos. Eu gosto de fazer isso, aí eu pego um em um dia, e no outro dia eu pego o outro e eu vou intercalando a leitura. Eu gosto de fazer isso. Mas eu sei que tem gente que não gosta, mas aí é do gosto de cada um, né? Mas eu faço muito isso. Mas eu acho que quando eu for ler O Senhor dos Anéis, eu não vou intercalar ele com nada. Eu vou ler os 3 do começo ao fim direto. Eu também fiz isso com esse box que eu mostrei pra vocês, da Sombria e Solitária Maldição. Eu não intercalei ele com nenhum também, li direto. Enfim, gente, é isso. Esses são todos os meus livros. Agora eu vou guardar eles aqui de volta na estante, organizar eles aqui bonitinho e eu vou acelerar aqui o videozinho pra vocês irem guardando pra isso aqui não ficar tão longo. E é isso, esse foi o vídeo mostrando os meus livros, um tour aqui pela minha estante, pelos meus livros. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer quais são as histórias que eu tenho aqui na minha estante, aquilo que eu gosto de ler, que eu já li, que eu ainda vou ler. E me conta se você já leu alguma coisa que eu tenho aqui na estante, se você gostou. Ou se você tem algum livro pra me indicar, alguma história que eu não tenho aqui, que você acha que eu deveria ler, deixa a indicação aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de interagir comigo aqui embaixo. E se você não for inscrito no canal, se inscreve pra você não perder nenhum outro vlog. E lembrando que Alva Pele, o meu romance, ainda está disponível pra você adquirir, tanto na versão física quanto na versão Kindle. Os links pra isso estão aqui na descrição, você pode escolher aí qual é o formato que você prefere, né, pra essa história. E eu espero que você goste. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.